Bom, o que são fantasmas? Eu não sei exatamente se precisava fazer essa pergunta, já que todo mundo conhece o Gasparzinho, o Penadinho e a Mumei com fantasia de Halloween. Esses camaradinhos com lençol na cabeça estão marcados profundamente na nossa cultura ocidental, perpetuados frequentemente por representações clássicas na mídia que a gente consome. De forma geral, os fantasmas são vistos como representações espirituais de pessoas que não conseguiram alcançar a tão esperada vida após a morte, e que muitos deles se tratam de espíritos presos na terra atrás de vingança ou coisa parecida. Essas figuras sempre compartilham de histórias extremamente parecidas, sempre são pessoas inocentes que acabam mortas por alguma tragédia injusta ou completamente acidental. Alguns são vítimas de traições, outros são simplesmente amaldiçoados por algum mal passado de forma hereditária. Nesses casos, o local onde essas tragédias ocorrem sempre acabam sendo marcadas como áreas de avistamentos, e é geralmente por causa deles que as lendas começam a se espalhar e se perpetuarem na cultura de uma sociedade. No entanto, com isso em mente, se cria uma pergunta: por que nós acreditamos em fantasmas? Bom, o fato de acreditarmos na existência de fantasmas é totalmente relacionado com a associação que essas entidades possuem com o mundo sobrenatural. À medida que, como eu disse, para que um fantasma exista, é preciso que exista também uma espécie de paraíso ou dimensão transcendental onde os espíritos normalmente são guiados. E como essa é a base para a vasta maioria das religiões, e religiões por si só foram extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade e cultura de diversos povos, nós acabamos tendo fantasmas de diversos tipos, como por exemplo as referências históricas de avistamentos de fantasmas em diversas religiões mesopotâmias, os poéticos e dolorosos grunhidos dos fantasmas descritos no século I d.C. pelo Império Romano, os cruéis e maliciosos espíritos vingativos descritos durante a Idade Média, como as pessoas que retornaram à Terra com o único objetivo de atormentar os vivos, e até mesmo o movimento espírita que marcou a era moderna na cultura ocidental. O fato é que esses ditos fantasmas sempre estiveram por aqui, e cada um de nós prefere interpretá-los de formas que se adaptam mais adequadamente à nossa realidade. Quer dizer, não exatamente a realidade, mas a forma com que a gente interpreta ela. A ciência basicamente concorda que não existem provas o suficiente para afirmar a existência desses camaradinhas fantasmagóricos. Na realidade, a plena possibilidade da existência deles não funcionaria em um universo onde as leis da física são aplicadas. Porém, apesar disso, a crença em fantasma não se trata de pura ignorância da realidade ou, entre aspas, inteligência defeituosa, mas sim uma forma mais simples do nosso subconsciente interpretar eventos que nós não conseguimos compreender, não significando que essas coisas não possuam explicação. O nosso cérebro é estruturalmente formado para que a gente seja supersticioso e crente nas coisas. É o charme que torna a gente humanos. Saber diferenciar o que é real e o que é ilusão é um benefício que só a nossa espécie possui. A nossa consciência é o código-fonte que forma o que nós somos, não como humanos, mas como indivíduos. E talvez, quem sabe, esses fantasmas sejam apenas a representação do nosso desejo profundo de que esse dito código-fonte é algo completamente fora do nosso alcance, algo além da natureza, algo sobrenatural. Bom, de acordo com o máximo que eu consegui minerar de informações sobre o canal, ele foi criado no dia 12 de dezembro de 2018, porém o primeiro vídeo foi postado apenas no dia 23 do mesmo mês. Algo interessante de se notar antes que a gente comece a analisar os ditos vídeos é que algumas coisas mudaram nesse intervalo de tempo de 3 anos, como por exemplo a descrição do canal. Se tu for agora analisar a maioria dos vídeos feitos sobre essa série entre 2018 e 2019, como o próprio vídeo do Nexpo, que eu me inspirei, por exemplo, tu vai perceber que a descrição lida por ele diz algo como um bom lugar para tutoriais do YouTube de alta qualidade, além de que a foto de perfil era levemente diferente. Enquanto se tu for agora lá no canal e dar uma fuçada, o que eu sugiro fortemente que tu faça, tu vai perceber que o canal em si tá meio dark em comparação ao visual de antes. E olhando mais uma vez para a descrição do canal, o texto aparece completamente diferente de antes, dizendo algo como: meu nome é Port, não de verdade, mas quem liga, eu sou um YouTube profissional, eu faço praticamente tudo que você possa pensar, às vezes vlogs e às vezes videoblogs. Às vezes eu apenas falo para a câmera, ela me escuta quando eu falo sobre o meu dia. Tudo bem, eu acho bom a gente fingir que isso é normal. No entanto, eu apontei esse detalhe para deixar claro que no nosso caminho até o final dessa série é bom tu perceber que o dono do canal meio que vai começar a interagir com a comunidade de uma forma meio esquisita.
Tanto que durante as primeiras postagens e primeiras interações, o comportamento dele não é tão esquisito assim. Quer dizer, excluindo algumas coisinhas aqui e ali, e que a gente vai falar delas nesse exato momento. O primeiro vídeo do canal, como eu disse anteriormente, foi publicado no dia 23 de dezembro de 2018 com o título Mais uma noite de merda. Na descrição do mesmo, o carinha diz que havia feito uma gravação porque a porta do seu quarto tinha aberto sozinha, porém ele estava distraído quando aquilo aconteceu. No vídeo, logo de cara a gente consegue ver a condição deplorável onde ele vive. Eu sei, eu acho que eu tô sendo dramático, mas nem o meu quarto é tão bagunçado assim. E tudo bem que aquele quadro ali até que é bem bonitinho. Hehehe, fantasminha. No momento em que ele se levanta da mesa, onde supostamente ele estaria no seu computador, a gente tem uma visão interessante quanto ao chão do quarto, mas por enquanto vamos prosseguir e tentar focar no ponto principal do vídeo. Well, shit. Door just opened. Fantasmas, esse é o ponto principal desse vídeo e basicamente de toda a série no geral. No entanto, é legal perceber que o post não parece muito desbundado com o fato dele estar sendo assombrado por um fantasmagórico. Na realidade, ele parece tratar a situação com bastante calma, como se aquilo fosse só uma inconveniência irritante a qual ele precisa lidar. Mas não acaba por aí, por todo esse cenário caótico, é possível que a gente perceba outro detalhe bem interessante, como por exemplo o fato do chão estar todo coberto de plástico. Um balde claramente sujo de alguma coisa vermelha, talvez sangue, quem sabe. Bom, eu duvido muito que isso seja tinta de caneta Bic, isso aqui é um ARG afinal de contas. A gente também pode ver algumas garrafas de bebida sobre a mesa onde o computador dele fica, que curiosamente tem um post-it com a frase "A vida é um sorvete". E por último, um detalhe importante e curioso é que durante boa parte do vídeo a gente pode escutar uma música de relaxamento e meditação, que vem exatamente do vídeo em que o Port está assistindo. Essa música parece afetar o fantasma de alguma forma, já que ele entra no quarto apenas depois que o Port pausa o vídeo. E sim, esse vai ser aquele tipo de arco que a gente vai ter que analisar o comportamento dos personagens que vão aparecendo, e com isso eu também quero atentar ao fato de que toda a minha teoria vai se voltar para uma questão mais metafórica do que é mostrado, ao contrário do sentido literal das coisas, já que, esse camarada aí tá longe de ser um fantasma tradicional. É óbvio que existe um significado por trás disso. Então, na moral, eu não quero ver o clássico papo de eu sou corajoso. Porque nem tudo é terrorzinho, às vezes uma obra tem o objetivo de provocar outro tipo de sentimento nas pessoas que acompanham. E cá entre nós, o Port Content é uma dessas obras. Caraca, eu fiquei pseudo-intelectual e agressivo do nada. Enfim, vai anotando esses detalhes aí. Quarto bagunçado, os fantasmas não são novidade, o chão tá coberto de plástico, tem sanguinho no balde, aparentemente musiquinha de relaxamento afasta os fantasmas. Tudo anotadinho, então vamos prosseguir. O segundo vídeo do canal foi postado justamente no dia de Natal e basicamente se trata de uma gravação feita diretamente na tela do computador do Post. Na descrição do vídeo ele diz que não conseguiu encontrar a propaganda dessa empresa chamada EGS em lugar nenhum. Então, como presente de Natal, ele decidiu postar o vídeo ele mesmo, além de que a mensagem presente ali afetou ele de alguma forma. A empresa em questão, chamada por ele de EGS, se trata da EasyGo Solutions, cujo nome está presente no título do vídeo. Dá uma olhadinha nele aí porque o discurso é bem interessante. Your mind is an ocean, and the waves are your thoughts. So stay on land, will you? Everyone knows how it is to feel undesirable, and many fail to realize the simple solution. Yesterday's bad energy is history. So move past it. See? It's behind you now. So keep moving. And if you feel yourself slipping, just remember, life is an ice cream. Enjoy it before it melts. Sério, eu não devo ser o único que acha isso estranhamente motivacional. Tirando todo esse ambiente escuro que muito provavelmente se trata de um quarto ou coisa parecida, a mensagem dita nessa propaganda até que faz sentido. No entanto, essa frase dita pelo narrador sobre a vida ser um sorvete é exatamente a mesma que o Port coloca na tela do computador que a gente viu no primeiro vídeo.
o que me leva a acreditar que o Port é certamente um consumidor recorrente das produções da EGS, ou algo parecido com isso. O terceiro vídeo, chamado apenas de Vlog, é bem interessante. Ele foi postado exatamente um dia após o anterior e aparentemente se trata de um cenário tão escuro quanto aquele, talvez não no mesmo quarto, mas certamente na mesma casa. Na descrição ele comenta estar fazendo essas gravações porque está tentando começar a realizar vlogs no YouTube, algo que ele estava achando bem fácil de fazer. O post também comenta que a figura que vai aparecer no vídeo se trata de, nas palavras dele, um cara misterioso e assustador de pesadelo parado no final do corredor. Welcome. Welcome to my YouTube channel. Today I'm doing a video essay on this is a vlog, which means you will listen to what I have to say. So smash that bell, ring the bell icon, and remember to I love you guys. If you're not subscribed, make sure to subscribe. New York City pop-up shop details coming soon. Get your Maverick merch, logovault.com/shop, and I will see y'all tomorrow. Take it easy, Famicom. You got this one. fucking hell. Então, esse vídeo é um motivo para muita gente acabar indo por um caminho de interpretação bem diferente do que o post pretendia. Justamente porque é óbvio que ele colocar um trecho de um vídeo do Logan Paul para saber como encerrar um vídeo de forma, entre várias aspas, correta, se trata de algo humorístico. Sem contar que todos esses vídeos até agora possuem inegavelmente um clima bem cômico por conta de todo o absurdo da situação em que o Port se apresenta. E por causa disso, um belo número de pessoas começou a achar que o Port Content fosse algum tipo de paródia de séries e ARGs como Everyman Hybrid e Mabel Hornets, o que de certa forma não é bem culpa delas. A semelhança que essa estrutura de vídeos tem com o que era usada no Everyman Hybrid é gritante, principalmente na questão do protagonista estar produzindo algum tipo de conteúdo até acidentalmente ser assombrado por alguma entidade maluca. No entanto, não, o Port Content não é uma paródia. Tudo bem que volta e meia a gente possa ver alguma referência a outras séries e ARGs aqui, porém todo o humor e estrutura se trata apenas do estilo narrativo do Port e nada mais que isso. Esse terceiro vídeo é notável porque o Port realmente está bem assustado com esse fantasma, que claramente não é o mesmo que apareceu durante o primeiro vídeo. Naquele caso, o Port até age de forma calma e controlada até o bicho grudar na cara dele. Mas até aí tudo bem, que eu não ficaria um pouquinho nervoso ao ter que lidar com algum bicho dentro da tua casa como um rato, sei lá, um zumbi siri de cabeça. Mas nesse caso aqui ele gagueja e chega a pensar duas vezes antes de tentar desviar o contato visual com aquilo. Mas calma, que as coisas não param por aí, porque a gente vai ver o nosso amiguinho filhote de Fred Krueger com o Slenderman mais uma vez. O quarto vídeo do canal foi postado no dia 18 do mesmo mês, e a descrição dele diz algo como: tentando uma coisa nova, espero que vocês gostem. Eu não tenho total certeza quanto à logística desse tropo, mas quero dizer que se não estiver quebrado. O que nada faz muito sentido nessa frase, ao menos superficialmente, ou talvez eu seja só ruim em traduzir frases em inglês mesmo. Então vamos por parte. Na primeira frase, o Port comenta estar tentando algo novo, muito provavelmente se referindo ao estilo de vídeo, já que o anterior se trata de um vlog, enquanto esse aqui é um tutorial, o que de certa forma pode ser considerado um estilo de vlog, já que os tutoriais se encaixam no estilo informativo do gênero. Eu sei que existem diversos fatores que fazem diferença nessa equação, como por exemplo se os tutoriais são roteirizados ou não e coisa do tipo, mas isso é irrelevante no momento porque, esse é mais um encontro com um fantasma. You've experienced it before, right? It's dark, you turn around, and there he is. Luckily, I've decided to make a quick tutorial on how to deal with this yourself, so that you'll feel prepared when it inevitably happens again. Also, whoever's messaging me, if you're watching this, please stop it. I don't need this negative energy in my life. Anyway, you've seen a horror film, right? Basically, all you want to do is turn around and then back again. I mean, once you figure out the trick, really, it stops being so spooky.
Remember to ring the bell, share it, like, comment, Bom, que tutorial informativo, né não? Me parece que ao contrário do último encontro entre os dois, o Porsche agora tá muito mais confiante por saber o que funciona contra o nosso amiguinho aí, mas o que importa na realidade são os dois detalhes que chamam mais a nossa atenção durante esse vídeo. O primeiro deles é o fato de que o Porsche comenta que tá recebendo mensagens de alguém e que isso tá mandando umas energias negativas pra ele, enquanto o segundo é o mais óbvio, tem um corpo empacotado bem ali. Então é bem simples, o Porsche matou alguém e todos esses fantasmas são só alucinações na cabeça dele e simples assim, caso encerrado. Talvez essa possa ser até a solução para isso tudo, mas eu acho que se não tivesse outra explicação, vocês não iam estar assistindo esse vídeo agora. Algumas horas mais tarde daquela noite, o Porsche publicou um vídeo com uma continuação direta do anterior. Na descrição ele diz que após as pessoas reagirem ao que aconteceu no último encontro, ele pretendia deixar as coisas mais claras com aquela atualização. Então vamos dar uma olhadinha nisso. So, I bet some of you are wondering what even happened in the previous video, and that's why I'm here just a few hours later, I think, to give a more in-depth explanation. It appears I was assaulted by an unknown individual. I kinda got pushed down and I tried to kick him, and I think I got him pretty good, yeah. And as you can see, I'm just fine, feeling good. I don't know, maybe it was just some guy who tried to rob me or something. I guess that happens. Well, I hope you're looking forward to my next tutorial. I really feel like this series is gonna take off. Jehovah's Witness? Testemunha de Jeová. Enfim, pelo visto, o camaradinha de gás não é exatamente um fantasma comum, já que apesar de que eu tenha me referido a ele desse jeito, tendo o primeiro fantasma como referência, o Porsche não parece associar as duas coisas. Nesse vídeo a gente também percebe pela primeira vez a presença dessa pessoa que tá mandando mensagem pra ele, e que curiosamente o carinha das garras desaparece justamente no momento em que o celular toca. Então sim, pode até existir uma relação entre os dois, só que não ficou muito claro ainda. Aliás, eu adoro o jeito que ele simplesmente dá uma bica no balde cheio de sangue, não é como se isso tivesse algum significado também, né não? Então, como a maioria de vocês deve ter percebido, o Porsche é bem metódico quanto às coisas que ele quer que a gente preste atenção. Então dificilmente ele para filmar alguma coisa que não seja propositalmente posicionada diante a câmera ou no caminho da movimentação dele. É por isso que no primeiro vídeo, enquanto ele se move até a porta, o Porsche filma apenas o chão, já que ele não quer que a gente se distraia com alguma coisa que não leve a nada. Tendo isso em mente, o fato dele simplesmente descer o balde na porrada seja uma referência ao termo kick the bucket, ou chutar o balde, que na gringa basicamente significa bater as botas, abotoar o paletó de madeira. Esse pode ser o caso, ou talvez essa tenha sido apenas uma desculpa para ele mostrar essas luvas que podem até ser importantes, mas vai por mim, a primeira explicação faz mais sentido. Indo diretamente para o sexto vídeo, publicado no dia 7 de janeiro de 2019, ele trata de mais um tutorial aos moldes do anterior em que o Porsche tenta ensinar pra gente a como se livrar desses perseguidores indesejados. No entanto, mais uma vez temos um novo tipo de fantasma para assombrar o coitado do Porsche. Na descrição ele diz o seguinte: finalmente outro tutorial, eu fiquei um pouco enjoado no final, mas acabou ficando muito bom. Não tenho certeza qual de nós dois precisa sair mais, eu ou aquela coisa. Hello audience. If you're like me and hate looking into reflections during the night because you never know what you might see, well, I guess you have a valid reason now. You know, your first instinct might be to look away. I know that was my instinct, but this is something you really don't want to do, and I'll quickly demonstrate why. See? It's closer. Dessa vez aparentemente o fantasma se trata de uma criatura no reflexo da janela e que aparentemente se comporta como os Bulls do Super Mario.
Eu sei que eu já usei essa comparação no vídeo sobre Being Drowned, mas o que eu posso fazer se esses bichos se comportam exatamente da mesma forma? Bom, o vídeo continua e o Port comenta que a sua mãe sugeriu que o método mais eficaz de lidar com esse tipo de encontro é agir com confiança e o fantasma vai embora. Então é por causa disso que logo em seguida ele se aproxima um pouquinho do bicho e pergunta: Excuse me, but could you please leave? What do you know? Didn't work. Huh. Eu adoro a tranquilidade com que ele lida com essas coisas. No entanto, apesar do sábio conselho da mãezinha dele, isso acaba não funcionando, o que o obriga a realizar outro método conhecido por ele, que se trata de apenas encarar a figura até ela decidir ir embora. O Port não recomenda que a gente siga esse método porque nem sempre funciona da forma correta, mas o resultado obtido por ele a gente pode ver no restante do vídeo. Just gotta keep looking. And there we go. I think I'll try and catch some sleep. Have a good night. Yesterday's bad energy is history. So move past it. See? It's behind you now. It's behind you now. It's behind you now. It's behind you. Eu realmente espero que não tenha nada atrás de mim, até porque eu tô sentado de costa pra parede. Mas é importante que tu fique esperto quanto à gravação presente na televisão durante os minutos finais do vídeo, porque eu aposto que ela é muito familiar. Sim, é o mesmo comercial que foi mostrado alguns vídeos atrás pelo próprio Port, sem contar que a cena das gaivotas lembra muito o que é apresentado durante o encontro com o primeiro fantasma. E vocês estão percebendo um padrão se formando, né? Não? Tudo bem, bora continuar. O sétimo vídeo é bastante curioso, principalmente porque se trata de um tour pela casa maluca onde o Port vive. Na descrição ele até ironiza que esse estilo de vídeo é necessário para se tornar um vlogger profissional, como se ele fizesse isso apenas pelo fato de estar seguindo uma percepção até que superficial de como a criação de conteúdo na internet funciona. Mas isso não é tão importante assim no momento. O vídeo basicamente começa com ele mostrando as várias coisas que ele tem no quarto, dando destaque ao balde com sangue e algumas cordas que ele guarda em um tipo de bolso, algo do tipo. Porém é coincidentemente interrompido pelo som do celular vibrando. Mudando completamente de foco, o Port então segue para fora do quarto, hesitando um pouquinho antes de tomar a iniciativa de abrir a porta para o corredor. Parando na porta do banheiro, ele então percebe uns sons meio estranhos. We have the hallway, a couple other doors I try not to touch, and the bathroom. Huh. Must be occupied. Eu nem preciso entrar em detalhes, né? Prosseguindo com o passeio, ele então sai para o que parece ser uma sala principal com vários objetos e mobílias cobertos com plástico, enquanto ele comenta que dificilmente vai até o andar de baixo, a menos que seja extremamente necessário. Sem contar que ele estava fazendo uma exceção naquele momento, já que aquele era o primeiro passo para sua nova carreira como youtuber de sucesso. Já no andar de baixo, o Port então se depara com mais uma sala com uma mobília inteira coberta por algum motivo, mas comenta não achar aquele local tão ruim quanto ele pensava anteriormente, chegando até a comemorar o avanço. Thanks, YouTube, for helping me make this step. Yes. Ok, eu admito que não tem muita coisa que a gente pode tirar a partir desse vídeo, mas aqui tem alguns detalhes bem interessantes que um usuário do YouTube chamado NoelZ comentou no vídeo original. Ele aponta que a sala do andar de baixo possui muitos objetos que datam dos anos 80 a 90, como as pinturas, a mobília e a decoração no geral. Mais especificamente o dito relógio gigante que está pendurado na parede. Curiosamente, esse relógio se trata de um Swatch Max Nautilus, criado em 1987. Um modelo que era muito popular na Europa nessa época, e como a conta do canal acaba dedurando, o canal do Port foi criado na Dinamarca.
então acho que isso acaba nos permitindo traçar um perfil de quem ele é. O Porte é claramente um adulto, por volta dos seus 20 anos, que ainda vive na sua casa de infância, e por algum motivo não gosta de tocar na mobília antiga. E não vamos esquecer dos fantasmas, eles são importantes. Eu digo isso porque esses pequenos detalhes são elementos que podem fazer toda a diferença no futuro, mesmo que pareçam irrelevantes no momento. Mas então, o que tá rolando? O que isso tudo significa? Então... Durante todo o 8º vídeo a gente não ouve a tranquila voz do Porte e seu sotaque estranho em momento nenhum. Principalmente pelo fato de que no vídeo postado no dia 17 de janeiro, aquele mesmo corpo que a gente viu tá deitado na rua durante o encontro com a testemunha de Jeová... Essa frase ficou muito... Aquele mesmo corpo que a gente viu tá deitado na rua durante o encontro com o maluquinho das garras, dessa vez não parece estar tão morto quanto ele foi apresentado inicialmente. Parando pra pensar, ele até parece um pouco com a Daisy, mas isso é outra história. De acordo com o que as legendas do Porte dizem, aquela coisa não apresentaria grande ameaça caso ele não fizesse som algum e conseguisse ficar acordado apenas esperando amanhecer. E basicamente é isso que ele faz. Nada de muito estranho aqui. Certo, como vocês que acompanham o canal devem ter noção, a gente não costuma queimar a largada. Não tem muita graça exibir pros outros a imagem de um quebra-cabeça sem que tu mesmo tenha organizado as peças. E na moral, esse quebra-cabeças aqui tem muitas peças. No entanto, é impossível não perceber que tem alguma coisa simbólica nisso tudo. No comportamento dos fantasmas e até mesmo na forma com que o Porte fala das coisas. Tudo tem um tipo de ar proposital. Isso parece não acabar nem sequer diminuir enquanto os vídeos continuam. No dia 25 de janeiro, o Porte então publica mais um vídeo, chamado de Comendo Saudável. Na descrição ele comenta que ia começar a fazer uma dieta, já que havia escutado que uma alimentação saudável era a chave para uma vida feliz. Aqui ele também comenta que essa atitude era a forma que ele achou para começar um novo capítulo na sua vida, e que gostaria de compartilhar isso com seus inscritos. Eu sei que isso pode parecer algum tipo de, sei lá, crítica social mega meta e tal, mas olhando mais profundamente, esse vídeo nos mostra mais um elemento para entender a personalidade do nosso amiguinho aí. No vídeo a gente pode perceber que ele ainda tá usando as mesmas roupas que a gente viu ele usar durante alguns dos vídeos anteriores. Quer dizer, ao menos a calça é a mesma que a gente viu durante o vídeo de atualização. É importante perceber também que elas estão bem ferradas, por assim dizer. E eu não vou nem comentar o fato dele estar comendo uma alface quase apodrecida que ele tirou de dentro de um saco zoadíssimo. O nosso amigo Porte é algum tipo de mendigo, então o que tem de tão importante nesse vídeo que vai nos revelar alguma coisa importante sobre a sua personalidade? Então, a chave para isso é dita exatamente por ele nesse momento aqui. A long time ago, one of my friends told me to start eating healthier. Apparently it's supposed to help when you're like me and you feel like shit all the time. And since he's probably not coming over, I thought I'd make this video to show him that I am, in fact, eating healthy now. Mas calma que a gente tem muita coisa interessante nos próximos vídeos. No dia 31 de janeiro é postado um vídeo chamado Trial, e essa palavra pode ser traduzida de duas formas dependendo do contexto. Trial pode estar se referindo a algum tipo de teste de algo que está em fase de experimentação ou demonstração. Trial também pode estar se referindo a um julgamento, sabe como é aqueles clássicos julgamentos que a gente vê em filmes e séries com um juiz, um réu e um júri. No entanto, observando o contexto do vídeo, o Porte pode ter nomeado o vídeo dessa forma com referência a um teste ou coisa do tipo.
Aqui é revelado que aparentemente o fantasma que está enchendo o saco dele se trata daquele amarrado que apareceu no 8º vídeo, e ele parece ainda mais agitado que antes, podendo até se mover pela casa como se estivesse procurando o Port por algum motivo. No entanto, ele é esperto o suficiente para correr até um único lugar seguro dali, que é o seu próprio quarto. Então tenta experimentar um método alternativo para resolver a situação, afinal de contas, porque tudo precisa ser assustador e escuro o tempo todo. So I've been thinking, why does everything have to be so dark and terrifying all the time? It doesn't need to be, right? So why not break the rules? Shit. Let's try it, shall we? That really is too fucking weird. Essa frase é bem interessante, porque de fato é como se ele tivesse condicionado a viver daquela forma, pisando em um chão coberto de plástico enquanto assiste vídeos motivacionais sem parar e é assombrado por fantasmas, claro. No entanto, a forma com que ele fala isso e reage ao resultado do seu teste nos dá a impressão de que isso tudo não é uma imposição, mas sim que ele vive daquela forma por puro resultado de alguma coisa. E também que ele pode reverter isso de algum jeito. Eu sei que isso parece meio vago, mas essa maluquice que eu disse faz mais sentido nesse próximo vídeo, o 12º deles. Ele foi postado no dia 6 de fevereiro e aqui ele nos mostra a casa onde ele vive após ter sido, entre aspas, roubado. Like, I'm pretty sure it didn't look this bad last I was here. I mean, I don't know, I don't go down here that often, but if you have any idea what could have happened, write a comment or something, cause I got no clue. What a bunch of trash. Eu sei que tu deve estar pensando, esse cara com certeza não foi roubado. Eu tenho certeza que ladrão nenhum consegue deteriorar um cômodo inteiro de uma casa do dia pra noite. Sem contar que tem uma parede inteira desaparecida, se tu for comparar com a primeira gravação que ele fez nesse andar. Então o ladrão fez o quê? Guardou a parede no bolso e foi pra casa? Essa série é esquisita, mas não é tão nonsense assim. E não é como se o vídeo após esse fosse ser de alguma ajuda pra gente ou algo do tipo. What do you think you're doing? Let's face it, your life is miserable. You won't admit it, but you're doing this to yourself. Why do you insist on keeping everything so dark in here? That's not helping your mental situation. But it hurts, doesn't it? You've actually managed to convince yourself that living in these conditions is somehow favorable. My god, your room is a mess. Do you really think you can help anyone before giving this place a good scrubbing? Here's a thought. Maybe your precious audience could help you. Ah não, espera, isso realmente ajudou. E ajudou muito. Aparentemente a gente não tá apenas assistindo um cara sendo atormentado pela culpa de ter assassinado alguém, enquanto essa mesma culpa é personificada em diversas criaturas nomeadas como fantasma. Quer dizer, isso até que poderia ser uma explicação, eu não vou fingir que ela não faz sentido, porque faz. No entanto, a interpretação dessa loucura toda acaba levando a gente para outro caminho. É interessante perceber que absolutamente todos os ditos fantasmas que foram apresentados até o momento não tenham feito literalmente nenhum mal pro Port de forma física. Quer dizer, o máximo que o Gort fez foi querer dar um beijo na boca dele, o Knife Hand só mexeu os dedinhos à distância, o Body Bag só se mexeu ao som da batida do calor do amor noturno, e o Bird literalmente não fez nada. Eu não posso nem afirmar que eles fazem parte de algum tipo de entidade que atormenta o Port de forma psicológica, porque é bem claro que a forma que ele vive não é fruto da convivência com essas coisas, mas sim o contrário. Com a enorme quantidade de detalhes que a gente viu até agora, fica um pouco claro que o Port não é nem de perto um cara muito saudável. Ele claramente possui algum tipo de problemas com ansiedade ou algo parecido. Isso se reflete na forma com que ele tenta lidar com essas criaturas, tentando assistir conteúdos motivacionais, tentando enfrentar a situação de forma confiante, tentando ignorar o problema e até mesmo comer de forma saudável, com a esperança de que isso ia ter algum resultado positivo. Mas nem sempre essas coisas funcionam, não é mesmo? Ainda mais quando tem outra coisa inclusa na equação.
Aparentemente esses vídeos não são apenas gravações, mas sim registros do próprio ponto de vista do Porte com relação às coisas ao seu redor. É por isso que a gente vê a casa dele de duas formas diferentes. Talvez a casa com decoração antiga e coberta de plástico seja apenas algum tipo de memória profunda que ele tem de onde vivia quando era criança. E quando essa ilusão começa a desaparecer após ele tentar ver as coisas de uma forma menos sombria, a casa aparece como ela realmente está naquele momento, em ruínas. Tudo isso, todos esses eventos sem sentido não são apenas metáforas de problemas psicológicos, mas sim a pura representação física disso. No entanto, nem tudo é tão simples assim, não? Ainda existem 2 vídeos que eu pretendo falar nessa explicação. O primeiro deles se chama Problema. Aqui o Porte começa bastante eufórico, caminhando pela casa, enquanto diz ter lido os comentários das pessoas que estavam avisando de que nada daquilo ao redor dele era real, e que ele precisava de alguma ajuda urgente. Curiosamente, a sua mãe, a mesma citada durante o vídeo do fantasma do reflexo, vivia dizendo a exata mesma coisa. Por causa dessa motivação que ele recebeu dessas pessoas, ele então decide apelar para um método nada ortodoxo com relação a uma das aparições, que no caso é enfrentar aquilo cara a cara. Hey bitch, did you hear? You're not real. Apparently you're not fucking real. You're not fucking... E isso basicamente leva a gente diretamente para o último vídeo da primeira fase desse ARG, que é o vídeo Solução. Aqui a gente mais uma vez vê o Porte caminhar pelos cômodos da casa, só que dessa vez ao som de um delicioso Vaporwave. A música vai ficando cada vez mais difícil de se escutar à medida que ele se movimenta pelo andar de baixo, aparentemente ainda detonado. Ele caminha até uma sala com apenas uma cadeira sendo iluminada. Ele se senta nela e pede para ser levado para longe daquilo tudo. E isso faz com que alguma coisa realmente aconteça.
Então, o que isso significa exatamente? Bom, eu acho que a gente ainda tá um pouco longe de encontrar a solução para esse problema. E esse aqui é só o começo de uma coisa bem longa que vai vir pela frente. Então até lá, lembre-se, a vida é um sorvete e aproveite antes que derreta. Então, parece que a gente já começou uma nova série no canal, né? E eu não vou mentir não, tava planejando fazer vídeo de post-content há muito tempo. Talvez um dos primeiros vídeos dessa nova fase do canal pudesse ter sido sobre esse tema. Só que, sei lá, acabei perdendo o foco e acabei não fazendo. Assim como no Ben Drowned, o post-content acaba passando pelo mesmo problema de acabar ficando meio estranho no começo. Tipo, não ser muito, grandes coisas. Tudo bem que no caso do post-content é bem diferente, porque o cara tem toda uma produção e tudo um detalhe e blá blá blá. Só que mesmo assim, a parte realmente interessante dessa história vai ficar só pra depois, tipo, fica só no meio, tipo, depois dessa primeira parte aqui que eu já falei. Então vocês devem ter sentido isso nesse primeiro vídeo aqui, porque eu acabei não explicando muitas coisas e o que eu expliquei foi bem, não superficial, mas bem pontual. E isso é meio que proposital, justamente porque as maiores explicações vão ficar mais tarde. Por exemplo, o que é a EGS, quem é o Port, o que são esses fantasmas exatamente. Essa explicação que eu fiz aqui pode ser até uma boa metáfora sobre a solução disso. Mas eu tenho certeza que, com uma explicação mais adequada sobre esses 3 elementos que eu citei anteriormente, tudo vai ficar melhor, mais fácil de entender. Sem contar que o post-content se divide entre 2 canais, esse aqui e o canal da EGS, e todos eles tem, sei lá, 60 vídeos no total, e é muita coisa para cobrir num vídeo só, então simplesmente não deu. Com isso em mente, eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo aqui, porque eu realmente estou empolgado para fazer os outros episódios, e quem sabe acabar ele, né? Mas tem que acabar as outras séries também, eu acabo sempre esquecendo esse detalhe. Queria agradecer profundamente a todos os membros do canal. Muito obrigado, membros do canal. Vocês são muito camaradas nossos. Sério mesmo. Muito obrigado por confiar na gente. Eu, infelizmente, não sei quem entrou nem quem saiu, porque eu tô no passado ainda. E vocês estão aí no futuro. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final. Eu sou o Taj do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Ou não, ou sim, não sei.